Bom, a ideia dessa aula, então, é a gente criar uma máquina virtual no VirtualBox, utilizando a imagem, né, a ISO do Ubuntu Server, que a gente baixou previamente lá no site oficial. E aí, a primeira coisa que a gente precisa ter é o VirtualBox instalado, né? Então, deixa eu trazer aqui para minha tela a imagem do meu VirtualBox. No meu cenário, vocês vão ver que eu tenho várias máquinas virtuais aqui de testes, né, de outras aulas, de coisas que eu vou fazendo ao longo do tempo. Então vocês podem ver que eu tenho várias máquinas virtuais. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova, porque aí tendo criado essa nova, a gente vai formatar ela e fazer algumas configurações, alguns testes prévios para ver se ela está funcionando de acordo com a rede aqui do nosso ambiente. Então, como é que a gente faz para criar uma máquina virtual? Aqui no VirtualBox, no caso. A gente tem a opção de vir aqui em Machine, no menu superior, e clicar em New. Então, esse é o primeiro passo. Aqui a gente vai definir nome, vai apontar para a pasta onde a gente quer salvar essa máquina virtual, vai selecionar a ISO que a gente vai utilizar futuramente para formatar essa máquina virtual, vai definir algumas configurações ao longo de várias janelas que vão aparecer aqui. Então vamos lá, em nome, eu vou renomear para Ubuntu tracinho server. Aqui em folder, né, eu vou definir aonde que minha máquina virtual, os arquivos da minha máquina virtual, vai ficar salvo. Ou então onde o disco virtual, os futuros snapshots, né, as coisas vão ficar gravadas. Aqui eu aponto para uma pasta específica, ou eu deixo a pasta de sistema. No meu caso aqui, eu vou vir aqui, vou expandir, vou selecionar outro, porque eu sei que na minha área de trabalho eu tenho uma pastinha chamada aula, que eu já usei em gravações anteriores, então vou deixar ela criada aqui. Vou selecionar esse caminho aqui. Uma dúvida aí que o pessoal surge, né, é quanto à imagem de formatação do Ubuntu Server. Então a gente tem vários tipos de sistemas operacionais, né? Tem os que têm interface gráfica, os que é só linha de comando, alguns são próprios para uso pessoal, outros são próprios para serem utilizados como servidores, né? Então, no nosso caso, a gente vai usar a distribuição do Ubuntu, que no próprio nome já tem lá Ubuntu Server, porque ele é próprio para utilizar para servidores, né? Para montar um servidor Linux da imagem do Ubuntu. Então, assim, teriam que baixar e teriam que utilizar a versão Ubuntu Server e não a versão do Ubuntu Desktop. Então, assim, usem, né? Vamos usar aqui a imagem do Ubuntu Server. Aqui na terceira opção, ó, ISO que eu vou utilizar. Vou vir aqui em outro e vou localizar onde no meu PC que está a imagem de formatação que eu vou utilizar. Então, eu vou vir aqui, ó, dentro da minha pastinha, né, da área de trabalho, porque eu sei que aqui, dentro de ISOs, eu copiei a imagem que a gente vai estar utilizando, a ISO, que é o Ubuntu Server, tá vendo? A própria nomenclatura já indica aqui, ó, que ele é um Ubuntu distribuição própria para servidores, na versão 2404 Live. Né? Por que que é Live? Por que que ele tem nome Live? Várias ISOs, né, de distribuições Linux têm essa questão do Live Server. O que é o Live Server? Uma funcionalidade que você tem de criar uma máquina virtual, apontar para essa imagem e startar ela, que a imagem dessa distribuição Linux já vai criar um Linux ao vivo, né? Por isso que tem live no nome, ele já cria rodando um Linux ali ao vivo para você utilizar ele para testes, para conhecer, para fazer alguma coisa, sem precisar perder tempo com a formatação. Isso é bom, como eu comentei, para você fazer testes, para você conhecer uma nova imagem ali do Linux que você está aprendendo, que você está querendo conhecer. Mas para aulas ou para projetos onde você às vezes vai ter que fazer várias coisas ao longo do tempo, o ideal seria você formatar essa máquina virtual, né, com essa imagem e não só rodar ela no modo live, digamos assim, porque quando você roda com o modo live, na hora que você desliga a máquina virtual, você perde todo o progresso que você fez nela até então.
Então, se você criou um arquivo, desenvolveu alguma coisa e deixou ali, na hora que você desliga a máquina, você perde isso. Quando você formata ela, você tem condição de trabalhar, de criar coisa, arquivo, manipular coisas ali no servidor, que quando você desligar a máquina virtual e ligar novamente, essas mudanças, esses arquivos vão persistir, eles vão continuar ali, né, do jeito que estava. Então aqui a gente vai marcar a distribuição que a gente quer, a distribuição é Ubuntu 24.04 Live Server, a gente vai usar ela para formatar. E aqui, pessoal, nessa primeira janela, é importante a gente marcar essa opção aqui, ó. Meu VirtualBox está em inglês, né? Onde você estiver em português, vocês vão ver que está escrito pular instalação assistida ou alguma coisa do tipo. Porque essas novas versões do VirtualBox, você consegue já colocar serial, usuário, já definir algumas coisas aqui nessas janelas, para ele já formatar a sua máquina virtual já e pular algumas etapas. No nosso caso, como a gente quer fazer passo a passo, para vocês entenderem tela a tela, né, passo a passo da formatação, a gente vai marcar esse checkbox aqui para que a gente entenda esse processo tela a tela e o que cada opção significa durante o processo de formatação. Na segunda tela é o quanto de recurso de hardware que eu quero dedicar para minha máquina virtual. O que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar então com 2 núcleos de processador e memória RAM 3 GB, para ver se ele roda melhor, se ele roda um pouquinho mais rápido, se ele formata um pouquinho mais rápido. Lembrando que nessa tela aqui você tem que adequar para o seu ambiente. Então a máquina onde você está criando essa máquina virtual, máquina física, você tem que olhar para ela e pensar, ora, quanto que eu tenho de memória RAM que eu posso dedicar? Quanto que eu tenho de núcleo de processador que eu posso indicar? Sem travar tudo, sem travar minha máquina física, sem travar minha máquina base, que a gente chama. Até onde é seguro eu levar de recurso, a barrinha verde vai sinalizar para você. Então, deixei aqui 2 núcleos e 3 de RAM. Vou seguir em frente. Na tela seguinte é o disco virtual, né? Então, configurações sobre o disco virtual dessa minha máquina virtual. Quanto que eu vou dedicar de espaço, ou como que isso vai funcionar, ou se eu vou criar uma máquina virtual sem disco e depois eu vou usar um disco virtual que já existe para mim anexar ele nessa minha máquina virtual. Ou seja, o que que eu quero fazer aqui? No nosso cenário, a gente vai criar um novo do zero, né? Então vamos deixar essa primeira opção e a gente vai marcar aqui um tamanho de 50 GB, mais do que suficiente para o que a gente precisa, né, ao longo da aula. Então, vamos deixar aqui 50 GB. E como é que isso vai funcionar? Ele vai, se você não deixar marcado esse checkbox aqui, que é o padrão, ele vai crescendo o tamanho e a ocupação do disco à medida que precisa só, até um máximo de 50 GB. É por isso que serve esse campo aqui, que é o limite máximo de tamanho que o seu disco pode ter à medida que ele vai crescendo de espaço. Em seguida, a gente tem uma tela de resumo, né? Então a gente consegue conferir para ver se está tudo certo. Se estiver tudo certo, vamos clicar aqui em Finish. E aí o nosso VirtualBox cria essa nossa máquina virtual aqui com o menu à esquerda com o nome e as especificações que a gente deu. Lembrando que dependendo da versão do VirtualBox, pode ser que muda um pouquinho ali, né, os nomes, a ordem das janelas, né? Eu estou fazendo em uma versão aqui do VirtualBox, pode ser que vocês estejam fazendo junto comigo em outra versão, então tem que dar uma adaptada, tá? Nesse instante aqui, temos a máquina virtual criada, mas ainda precisamos definir algumas configurações e iniciar o processo de formatação dela. Então, o que que eu vou fazer? Entrar nas configurações dela. Com ela selecionada, vou clicar aqui com o botão direito em cima e vir em configurações. Ou se eu quisesse, com ela selecionada, eu poderia também vir aqui no indicativo das configurações aqui em cima, para que abra as configurações dessa máquina virtual específica. Por aqui a gente consegue conferir, né, algumas definições que a gente fez no passo anterior. Então, o nome da máquina virtual. Aqui na guia de sistema a gente consegue ver lá o quanto de memória
e na guia aqui de processador, quanto de processador que a gente está dedicando, enfim, tem uma série de opções aqui que a gente consegue conferir. E para o que que nos interessa nesse momento? Vir aqui na opção de rede, ver se o nosso adaptador de rede virtual, que vai ser a placa virtual da nossa máquina virtual, se ele está habilitado e se ele é do tipo Bridge. Então selecione aqui ó, a opção Bridge Adapter para que ele crie uma ponte de conexão da nossa placa física com a placa virtual dessa máquina virtual. Com isso, com essa ponte criada, a mesma rede que a placa física estiver pegando, a placa virtual vai pegar também. Então, com isso, a gente garante que o nosso servidor de máquina virtual fique na mesma rede que a nossa máquina base, para que a gente consiga fazer um teste de acesso, pingar uma para outra, né? Então, certifiquem-se de colocar aqui, ó, Bridge Adapter e certifique-se de marcar qual a placa de rede, né, qual adaptador de rede específico que vai fazer essa ponte da física para a virtual. No meu cenário, como eu estou aqui no meu notebook e eu estou conectado na rede pela minha placa sem fio, minha placa wireless, é ela que vai fazer a ponte. Se você na sua casa tiver no seu desktop aí e tiver pela rede cabeada, você vai ter que garantir que a placa que você vai apontar para fazer essa ponte é a sua placa cabeada. Bom, seguindo aqui então, agora sim está tudo ok, né? Agora a gente tem o nome definido, tem ali memória RAM, tem lá processador, a parte de rede está ok. E se vocês observarem aqui em Storage, a gente tem apontado aqui ó, a ISO de formatação, que é a que vai ser utilizado na hora que a gente startar a máquina virtual para formatar essa máquina aqui. Então, feito isso, vamos salvar as alterações, vamos clicar em OK. E agora sim vamos iniciar a nossa máquina virtual, né? Ou clicando em Start aqui em cima, né? Ou o botão direito Início normal em cima da própria máquina virtual. Vamos lá então, pessoal. Nessa primeira tela, a gente vai selecionar essa primeira opção mesmo, né? De tentar ou instalar o Ubuntu Server. Aí o que está acontecendo aqui, ó, pessoal, só para vocês entenderem. Como essa imagem de formatação é uma imagem que pode ser utilizada para formatar e também para rodar no modo live, o que que ele está fazendo aqui? A primeira coisa que ele tenta fazer é rodar essa distribuição Linux no modo live. Então ele está rodando esse Ubuntu Server no modo live. Como a nossa finalidade não é usar no modo live e sim formatar, porque ao longo das aulas a gente vai fazendo coisas, vai vendo conteúdo que a gente quer que persista, né, nessa máquina virtual desse nosso servidor ao longo das aulas. Então basta a gente aguardar aqui um tempinho, esperar um tempinho. Vocês vão ver que ele vai carregar o modo live. Olha lá, ó, já entrou na parte de formatação. Ele já entendeu que a gente não vai usar no modo live e sim quer formatar o servidor. Então vamos lá. Nessa tela aqui, gente, a primeira tela é a tela onde você seleciona qual que é a linguagem do seu servidor, né? Então, o nosso Ubuntu Server aqui, ele vai ser formatado e ficar em qual linguagem? Meu servidor vai ser em inglês. Essa segunda tela aqui, essas telas elas podem mudar um pouco de distribuição para distribuição, tá? Essa aqui no caso, que é a 2404, ela já indica aqui nessa tela falando o seguinte para mim, ó, tem uma versão 2504 disponível, que é mais atual do que essa que você está utilizando para formatar. Você quer formatar nessa mesmo ou você quer atualizar, né, para 2504 para você ter o seu servidor na mais atualizada possível? Então a gente tem essa opção. No nosso caso aqui, eu vou continuar com essa versão mesmo, para a gente não perder tempo com a nossa aula. Então eu vou manter essa opção aqui que já está sinalizada em verde, ó, embaixo para mim, para continuar sem atualização, né, sem ele fazer essa atualização para a versão mais nova. Vou apertar Enter para seguir em frente. Essa próxima tela é a tela de configuração do teclado, né? Então, qual que é o layout do teclado que eu vou utilizar para administrar esse meu servidor Linux? Nesse momento, a gente tem que olhar para o teclado que a gente está utilizando. O teclado, na grande maioria dos casos que a gente utiliza, né, já é um teclado
padrão ABNT, é um teclado brasileiro que tem acentuação, C cedilha. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ficar apertando o Tab aqui, ó, até ir lá na opção de Layout, vou selecionar com barra de espaço e vou procurar aonde que ele vai sinalizar para mim que o teclado é o teclado do português brasileiro. Vou selecionar com Enter, selecionei o teclado, vou apertar Tab mais algumas vezes para chegar aqui na opção de Done para seguir em frente. Ele vai aplicar essas configurações e vai nos redirecionar para a próxima tela. Legal, agora essa tela aqui ele fala o seguinte para a gente, ó, escolha qual que é a base de instalação do Ubuntu Server que você quer colocar. E ele dá para a gente basicamente duas opções ali, ou de instalar o Ubuntu Server normal, digamos assim, né, o padrão, ou uma versão minimizada do Ubuntu Server, uma versão menor que só tem ali as libs principais, que só tem o básico do básico para tornar ele mais enxuto. No nosso ambiente, a gente vai instalar o Ubuntu Server normal, que é o padrão que já está até selecionado ali no xizinho. Então eu só vou clicar em Enter para seguir em frente. Essa outra tela aqui é uma tela que trata sobre a configuração de rede do meu servidor. Se você configurou corretamente o bridge, nessa etapa aqui ele vai identificar automaticamente, ele vai pegar automaticamente um IP da sua rede, né, da rede aí da sua casa, da onde você estiver virtualizando essa máquina virtual, né? Então a rede aqui da onde eu estou criando aqui esse vídeo é uma rede 192.16800/24. Então eu consigo identificar ali em cima que ele pegou um IP válido nessa minha rede. Vou seguir em frente. Essa tela é uma tela que existe a possibilidade de eu estar configurando um servidor Linux em uma rede que tem proxy. Não é o nosso caso, então a gente não precisa mexer nada, só seguir em frente. Eu tenho a opção de alterar, né, o local de onde ele pode baixar atualizações do meu Ubuntu Server. No nosso caso, a gente não vai mexer nisso, né, não tem necessidade nesse momento, a gente só vai seguir em frente clicando aqui em Done. Essa tela ela trata sobre configuração de armazenamento. Então, como que a gente vai definir ou criar partições, né, no nosso servidor e tal. A gente não vai mexer nisso, a gente vai deixar do jeito que está. Aqui a gente tem um resumo, né, sobre essa parte de configurações de armazenamento, né, os espaços, as partições que ele vai criar. Então a gente simplesmente vai clicar em Enter. Ele vai dar uma mensagem, né, para nos alertar de que o que ele vai fazer agora em sequência é formatar o disco. Como no nosso cenário é zerado, né, a gente está formatando ele inicialmente, a gente vai confirmar para ele iniciar o processo de formatação. Agora temos uma tela para definir algumas configurações e informações de perfil. Eu vou, por caráter de aprendizagem aqui, vou marcar tudo Ubuntu, né? Então eu vou definir aqui ó, o meu nome como Ubuntu, o nosso servidor eu vou dar o nome de Ubuntu-server, o nome de usuário, né, o login, eu vou definir como Ubuntu também, e a senha eu também vou colocar Ubuntu, tá? Mas assim, eu gosto de reforçar nesses momentos de que num cenário prático, né, num cenário de implementação, de vida real, é fundamental que vocês utilizem um nome interessante que caracterize aquele servidor que você está criando, um login, né, também forte, interessante, e principalmente uma senha complexa, uma senha mais segura do que essa aqui que a gente está usando em aula, para garantir segurança mesmo para o seu servidor. Vou apertar Tab, vou vir aqui em Done. Em sequência, ele fala sobre alguns pacotes, algumas coisas que podem ser instaladas se eu promover essa distribuição para um Ubuntu Pro. No meu caso, eu não vou instalar nada disso do Ubuntu Pro, vou deixar ele no padrão. E aqui nessa tela, ele vai perguntar para a gente se a gente quer já definir, se a gente já quer instalar um serviço do OpenSSH, imaginando que a gente vai acessar remotamente esse servidor, como a gente vai gerenciar ele nas próximas aulas remotamente, eu vou marcar aqui, ó, vou apertar a barra de espaço para ele marcar com o xizinho e já instalar o OpenSSH para mim. Apertem alguns tabs para chegar lá no Done e Enter.
Essa próxima tela aqui é uma tela em que algumas distribuições Linux nos dá a opção de já instalar alguns pacotes ali para tornar o nosso servidor já servidor de alguma coisa, né, já fornecer ali serviços, alguns serviços específicos. No nosso caso, não vamos selecionar nada, só vamos clicar aqui em Tab e seguir em frente. Bom, nesse processo ele começa a formatação em si, então vai demorar um pouquinho. Esse Essa quantidade de tempo com que ele demora para formatar depende das especificações da sua máquina física que você tem aí e do quanto de hardware que você deu para essa máquina virtual. Então, quanto mais processador você dedicou lá nas configurações, quanto mais memória você dedicou lá nas configurações, mais rápido vai ser esse processo de formatação. Pessoal, quando chegar nessa tela aqui, né, vocês vão observar que ele vai indicar que está lá instalação completa, mas ele ainda está instalando algumas coisas, né? O que que ele está fazendo aqui? Ele está baixando alguns pacotes de segurança, algumas atualizações do Ubuntu Server, né? Então, como é sempre interessante você ter isso seguro, atualizado corretamente, mesmo ele indicando ali instalação completa, aguarde até o final, né, para ele terminar de instalar tudo que precisa para você ter um servidor mais íntegro, né, mais correto ali. Tá? Então, mesmo ele indicando nessa tela, aguarde mais alguns minutos até que realmente ele finalize tudo. Ó, pessoal, então aqui então ele já terminou realmente o processo de instalação, né? Então, além dele sinalizar que a instalação está completa, ele também indica aqui na parte de baixo, ó, vou apertar Tab algumas vezes, né, que eu só tenho a opção de ou ver os logs ou reiniciar o servidor. Ou seja, efetivamente ele instalou todos os pacotes de segurança que precisava. Vou vir aqui na opção de Reboot Now e vou clicar em Enter para ele reiniciar esse meu servidor. O que que acontece, ó? Nesse momento, na hora que ele reiniciou, ele dá essa mensagem de erro aqui, ó, falando que não foi possível desconectar a ISO, né, o CD ali, a ISO de formatação, né? Então eu posso vir aqui em Devices, Optical Drive e verificar se eu tenho que remover na mão ele aqui para reiniciar o servidor sem a ISO de formatação, porque senão ele entende que toda hora você está querendo formatar. Então existem casos onde você tem que vir aqui em Devices e remover isso manualmente e depois reiniciar o seu servidor Linux. Ou existem casos, assim como o meu aqui que aconteceu, ele até conseguiu remover a ISO com sucesso, mas ele pede para você apertar Enter para reiniciar sem a ISO agora. Então eu só vou clicar em Enter e ele vai reiniciar sem essa ISO de formatação. Olha lá, nesse momento aqui, ele realmente terminou de ligar. Aqui, nessas condições, a gente tem condição de logar com o nosso usuário. Qual que é o usuário? O usuário Ubuntu, que a gente definiu lá no processo de formatação, senha Ubuntu, né? E aqui temos nosso servidor Linux pronto para ser utilizado aí, né, para alguma finalidade de estudo, aprendizagem, né, ou até mesmo fazer algum teste ali com algum servidor de rede, algum serviço de rede, alguma coisa do tipo. Né? Espero que possa ter ajudado vocês aí e até mais.